dando um trato aqui no moedor, fazendo uma limpeza geral. Sempre bom quando a gente tem moedor em casa dar um trato nele, né? Ele vai acumulando um pouquinho de poeira toda vez que você prepara um café, um pouquinho vai ficando, né? Esses moedores profissionais aqui não costumam manter muito não, mas de qualquer forma, depois de 15, 20 dias usando direto, é bom dar uma limpeza. E esse episódio é exatamente sobre moedor. Eu lembro quando eu estava entrando no mundo dos cafés especiais, lá por 4 anos atrás, mais ou menos, 4 ou 5 anos atrás, comprei um arrário, comprei uma chaleira bico de ganso, comecei a comprar café no mercado, aqueles que eu indiquei para vocês no último episódio, e aí comecei a preparar café em casa. Não estava sentindo muito aqueles aromas, aqueles sabores que falava ali, não sentia, não era bem aquilo que eu estava, né? Será que é isso? O café já veio docinho, já era um outro nível, um outro patamar dos cafés tradicionais que eu tomava, mas estava longe daquilo ali que dizia no pacote, notas sensoriais, enfim. E aí pesquisando, lendo, tentando, falei, cara, acho que o caminho é comprar um moedor. Aí comecei a pesquisar, comecei a olhar e comprei o meu primeiro moedor, que é um moedor que eu vou indicar, primeiro que eu vou indicar aqui no episódio. E aí, bum, as portas do mundo do café especial se abriram para mim. Comecei a tomar os primeiros cafés com alguma coisa aparecendo ali. Comecei a comprar em grão, moer em casa, começaram a surgir as notas, né, os sabores. Falei, uau, é isso, era isso que eu procurava. E aí, então percebi que mais do que um bom equipamento, mais do que, né, outros acessórios e equipamentos, primeiro começar com um bom café especial, como eu sempre comento para você, que a base de tudo que a gente conversa aqui é o melhor grão possível, e depois disso um bom moedor vai ser realmente mais um passo muito importante para você então realmente começar a sentir sabores, sentir aromas de um jeito que você não esperava, começar a ler o pacote, fazer em casa e sentir aquilo que está escrito, ou outras coisas mais impressionantes ainda. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista e cafezeiro, e esse é o Ponto do Café. E aí então, né, dessa minha história, eu tenho falado para as pessoas que me perguntam, né, moedores para comprar, pessoas que estão entrando no mundo do café especial e querem começar a botar a mão no moedor, eu acho muito legal, assim, dou muita força, porque é um passo bem grande, né, à frente, evolui muito, melhora muito aí a sua bebida, né, todo o preparo de café. Então eu dou muita força para essas pessoas e aí fiquei de fazer um episódio dando algumas dicas, poucas dicas, tá? Como eu digo, eu sou cafezeiro, não sou profissional, não tenho acesso, ninguém manda equipamento para eu ficar fazendo review nem nada, né? Aqui são os que eu conheci, os que eu tive a oportunidade de ver funcionando, usar em algum outro lugar. Mas então, indo direto ao ponto, o primeiro moedor que eu comprei e que me trouxe essa experiência fantástica, que eu tenho essa memória olfativa, memória de paladar, memória afetiva mesmo, porque foram os primeiros cafés feitos por mim que vieram com notas e me deixou encantado, foi um moedor da Tramontina. Moedor da Tramontina, que não é um moedor conceituado no mercado de baristas e cafezeiros, no mundo profissional, acho que nem citado ele é, você vai escutar pouca coisa dele, mas moedor de entrada, preço barato, faixa de R$200 você encontra para comprar nas plataformas aí de Mercado Livre, Amazon. Um moedor simples, os moedores, né, uma das características do moedor é a quantidade de cliques, né, que você tem, né, da moagem mais fina até a mais grossa. Tem moedores com 100 cliques, esse da Tramontina tem 16 cliques, mas ele atende muito bem, principalmente como um moedor de entrada, né, para você começar sem investir muito, sem gastar muito dinheiro. Comprei esse moedor da Tramontina e comecei a fazer cafés maravilhosos, né? Logo depois da Rario eu comecei a usar também a prensa francesa, então eu conseguia fazer ótimos cafés na Rario e na prensa francesa com esse moedor, né? Cafés muito bons que me agradaram muito. Então é um moedor 16 cliques, né? Eu vou falar mais para frente dos outros aí, né? Esses aqui tem 100 cliques cada um, é uma coisa bem mais, vamos dizer, detalhada, né? A diferença pequena entre um clique e outro. Um moedor com 16 cliques, ele vai trazer muita diferença entre um clique e outro, mas, né, te atende muito bem. Você mexe na temperatura da água, mexe na altura do despejo e você vai estar bem servido, você vai conseguir fazer ótimos cafés. Eu estava aproveitando que eu vou fechar isso aqui para você ver como é que é a mó. Essa aqui é a mó do moedor, né? É isso aqui, né? Toda chanfrada aqui, os grãos de café vão passando por aqui e aí vão passando, né, entre essa mó e a parede, que tem a parede externa, né? Quanto mais eu fechar a moagem, mais vai ficar próximo aqui, o grão vai passar mais fininho, né? Se eu for abrindo, vai passar mais grosso, né? Então, é assim que funciona o moedor. Deixa eu acabar de fechar isso aqui. Já está limpinho, pronto para voltar para o uso.
Eu vou zerar ele aqui. Pronto, aí é só fechar. Então é isso, esse da Tramontina foi o primeiro moedor que eu tive, me atendeu muito bem mesmo, né? Para começar a entrar no mundo do café, foi muito bom. Isso aqui, olha que legal, de imã. Me atendeu muito bem, um preço muito acessível, R$200, não é um preço caro para equipamento do mundo do café, para você começar. Tá? Então, assim, é um primeiro moedor que eu indico, que vai te atender. Se você tem principalmente poucos métodos, né? Ele tem um dial externo, que nem esse aqui, você vê o número que você está a moagem. Se você faz poucos métodos, né? Tem, como eu tinha lá uma Hario, eu tinha a Melita e tinha a prensa francesa no começo, para esses 2, 3 métodos me atendia perfeitamente bem. Na sequência, uma outra marca que eu indico é a iCoffee. Eu tenho visto alguns moedores aí. São moedores baratos, o M3, se não me engano, M3 da iCoffee, um moedor bem barato, também na faixa de 200 e poucos reais você encontra para comprar. Não tive eu, mas estive com barista 2 vezes já fazendo café, moendo café no M3. Depois eu vi como é que ficou a moagem, tomei o café, bebida boa, tranquila, com sensoriais, então assim, moedorzinho bacana de entrada também. Uma diferença, como eu falei, esse moedor tem o dial externa, que você vê o número que está, que é a moagem que você está escolhendo, e o iCoffee, o M3, o dial é interno, é aqui dentro. Você tem uma borboletinha que você vai girando ele aqui, coloca o tamanho da moagem que você quer, depois coloca o copinho, né, e vai fazer a sua moagem. Então é uma das diferenças. Eu não vejo grande problema, principalmente para pessoas que têm poucos métodos, que não variam muito de método, não variam muito de cafés, né? Costumam comprar lá um café, né, mais ou menos parecido sempre, tem um método ou 2 em casa, você não vai ficar mexendo na moagem toda hora. Na hora que você achar um ponto bom ali, intermediário de moagem, você pode botar uma água mais quente ou mais fria, dependendo da extração que você quer, e aí você não precisa ficar mexendo em moagem. A questão dele ser interno não vai atrapalhar muito. No meu caso, como eu faço muitos métodos, gosto de ficar variando os métodos, dependendo do café que eu tenho para fazer, e, enfim, da hora do dia, eu vario bastante, né? Pouca coisa, vario de... Às vezes eu estou aqui no 8, e aí boto 8.3, dependendo do filtro que eu vou usar de papel, se ele passa água mais rápido ou mais lento, aí eu volto para 7.8, sabe? Coisa assim, coisas pequenas, mas eu gosto de brincar com isso. Como eu digo, é um prazer que eu tenho mexer com café especial e experimentar erro e acerto. Então aí para mim é muito importante eu saber, e quando eu já vou acabando lá, eu anoto às vezes na minha planilhazinha a moagem que está, aquele café, a grossura do grão. Então aí é interessante, né? Se você quer fazer essas brincadeiras, se você quer fazer vários métodos, se você compra cafés diferenciados, pode ser que faça alguma diferença. Nada demais, não é difícil, é abrir o copinho, mexer na borboleta, fechar de novo, tá? Então, mas o M3 ele tem esse método interno. Outra característica da iCoffee é que ela já tem moedores elétricos, nesses formatos aqui mesmo, elétrico, um botãozinho, ele é carregado USB-C, em vez de você botar a mão na manivela aqui mesmo, ó, para girar o seu café, você vai só apertar o botãozinho e ele vai fazer, né? Vai girar a manivela para você, para moer aquele café. Vou molhar o bico aqui. Delícia. Então, essa marca M3, você já vai ter um moedor elétrico talvez um pouquinho mais caro, não recordo o preço, mas não é grande coisa. São moedores de entrada, tá? Considero o Tramontina bem de entrada mesmo, esse M3 também de entrada. Aí passando para um nível mais intermediário, você vai encontrar uma marca chamada Time More. Uma marca que produz muitos equipamentos para café, inclusive o método, o Crystal Y B75 transparente, que eu gosto muito, é da Time More. Eles têm muitos produtos na área de café e produzem uma linha bem grande, bem variada de moedores. Qualquer moedor que você comprar da Time More, você vai estar muito bem servido. Eles começam aí com C2, se não me engano, na faixa de uns 400 ou 450 reais, né, os mais simples, né? Você vai até moedores na faixa de 1.800 reais. Alguns com o dial interno, né? Alguns dele tem a borboleta aqui dentro para girar, e outros já com o marcador externo, aqui o dial externo, né? Então é uma linha bem ampla mesmo, né, da Time More, todos ótimos moedores. Eu não comentei que o Tramontina é o único que tem a mod cerâmica, os demais todos são desse aço inox aqui. Eles falam que a cerâmica esquentaria menos,
né, do que o aço inox, mas lembrando, esses moedores moem na faixa aí começam lá com 25, os menores, 25 gramas na capacidade dele, outros vão até 40, 45 gramas, mais do que suficiente para uma dose individual ou para 2, 3 pessoas. Dá para você fazer bastante café. Com 40 gramas de café você faz muito café. Dependendo da proporção que você usar, então aí você vai encher uma boa jarra de café. Então ele atende muito bem. E aí o aquecimento não chega a ser um problema. Você não moe parecendo uma hélice de avião, você moe cadenciado. Não há esse problema de aquecimento. Então na linha Time More você vai estar muito bem atendido, qualquer desses moedores. E essas três marcas, esses 3 moedores que eu indico no começo, muito fáceis de achar. Time More você encontra em cafeterias para comprar, eu já achei em cafeterias aqui em Brasília. O M3 eu já achei em cafeterias também por aí afora. A Tramontina não em cafeterias, mas em qualquer Mercado Livre, Amazon ou Shopee você vai achar fácil para comprar. Então são moedores mais fáceis, né? Mais acessíveis, vamos dizer assim. Aí na sequência, a Time More tá nessa linha intermediária, aí eu vou, né, dos que eu conheço, eu vou passar para o próximo que já é top de linha, que é o Comandante. O Comandante C40, um moedor que eu já tive, ele já apareceu em outros episódios que eu fiz aqui. Um moedor muito bom, top de linha, extremamente conceituado no mundo do café, né? Os baristas adoram o Comandante. Eu tive a oportunidade de comprar num preço muito bom fora do Brasil. Experimentei, gostei demais, realmente robusto, né? Você vê que é um equipamento que vai durar a vida inteira com você, produz ótimos cafés, indico demais, com certeza indico demais. Ele tem sistema interno, a borboleta dele é interno, para você ver que não é só moedor de entrada que tem o sistema da borboleta interna, o Comandante também tem, mas então assim, um moedor ótimo mesmo, tem um sistema que você pode dobrar a distância entre um clique e outro. Ele vem com um cabinho desse aqui central, e aí você pode trocar ele por um que vai fazer a diferença entre um clique e outro ser menor ainda, para ficar um ajuste mais certinho, mais fininho. Quando você for mexer nessa coisa do clique do café, é coisa para, né, para quem mexe com café expresso, principalmente, ajuda muito. Mas, então, assim, um ótimo moedor, indico demais, só que ele já vai estar aí na faixa de uns R$3.000 para você comprar. E aí já me perguntava, por que você não ficou com um Comandante então, assim, tão bom, conceituado, maravilhoso, todo mundo quer? Eu já tinha comprado, o primeiro moedor profissional que eu comprei foi esse K Plus aqui da EasyPresso, e eu acabei chegando à conclusão que os 2 moedores, o Comandante e esse K Plus, produziam uma bebida muito parecida, né? A característica muito semelhante, e eu na verdade gostava mais do que era produzido por esse aqui, do café que saía desse aqui. Né, ali fazendo bem igualzinho, bem justinho, um com o outro, experimentando, ou num dia fazia um dia fazia com o outro. Comecei a reparar que eu gostava mais da bebida que saía do EasyPresso. Aí falei, vou ficar com um moedor top, conceituado, de ponta. Porque, né, realmente, se for para eu escolher, eu vou escolher usar esse aqui, passar adiante, né? Aproveitando que é um moedor conceituado, vendi fácil, rápido, num bom preço, valeu muito a pena, porque eu já estava interessado em comprar. Eu já tinha esse aqui, que é então uma outra linha que eu vou indicar, que é a EasyPresso, escreve-se 1Z Presso. Eu já tinha esse aqui, eu vendi o Comandante para poder comprar o ZP6 Special. Esse aqui também da EasyPresso, moedor fantástico, que tem uma característica, ele é diferenciado dos outros porque ele é feito para puxar toda a acidez do café. Ele tem uma moagem muito mais linear do que a média dos moedores, muito linear, pouco grão fino, diferente do que você está colocando no dial ou mais grosso, não. Ele é muito bem equilibrada a moagem dele. E ele é indicado no próprio manual para cafés de torra clara, para cafés de altitude, sabe? Cafés com notas sensoriais bastante complexas, né? Não é indicado para você fazer um café de torra muito escura, muito docinho, eles nem indicam muito esse aqui, né? Quando você tem que fazer uma moagem já mais grossa, ele não é muito indicado. Tem 90 cliques aqui, mas você usa 30 cliques aqui no meio no máximo, tá? Isso que eu falei que lá o Tramontina tem 16 cliques, esses aqui você já começa a ter 60, 90 cliques, né? Começa a aumentar bastante, porque a distância entre um clique e outro é bem pequenininha, é micrômetros a diferença entre um e outro, então você tem uma diferença bem pequena para fazer ajustes finos, de novo, principalmente para quem mexe com café expresso, isso é muito importante, mas para quem quer brincar de café, né? Engrossar um pouquinho, diminuir um pouquinho, depende da temperatura da água que eu tenho, enfim, é uma variável que a gente já falou aqui, então é interessante ter essa opção.
Então eu acabei indo atrás desse aqui e é o meu xodó, é o que eu mais uso, né? Porque eu sempre vou atrás de cafés com maior complexidade, com notas sensoriais, sempre o café da maior altitude que eu posso, torra sempre fresquinho, e aí é o meu xodó, é o que eu mais uso. Né, quando são os cafés que eu escolho comprar. Eventualmente um café mais achocolatado, rapadura, esses de baixa altitude eu acabo usando o K Plus. Maravilhoso o café. Se eu digo como ele tem um pouquinho mais de grãos finos e grãos grossos, assim como o Comandante, o King Grinder, o próprio Bravito também, que é um moedor brasileiro muito conceituado, né? Já vou falar nele. Eles produzem um café bastante complexo, por quê? Porque né, essa coisa de ter um pouquinho mais de finos e grãos grossos, né, um pouquinho diferente da moagem que você escolher, te permitem fazer uma extração um pouquinho maior aqui, um pouquinho menor, ela se equilibra, ela traz uma amplitude maior de sabores, aromas do café, né, do doce ao quase amargo, né, então característica dos cafés que são produzidos a partir da moagem do K Plus, do Bravito, do Comandante, né? Esses mais top. Esse aqui, já por ter essa moagem muito linear, ele não tem muito essa diferença, ele vai fundo ali na acidez do café. Ele te traz, né? Ele faz uma moagem mais fina, né? Mais toda regularzinha e ele vai fundo naquilo. Então não tem essa amplitude tão grande trazendo esse café mais harmonioso, vamos dizer assim. Não, ele é para quem quer sentir o gosto. E é o que eu sempre falei que eu gosto, né? Eu gosto de café com uma acidez elevada, com né, notas sensoriais marcantes. Muita gente brinca que eu prefiro mais chá do que café, pelo jeito. Não está muito errado não, a linha é mais ou menos essa mesmo. Eu gosto desses sensoriais diferenciados e esse moedor permite muito. São moedores, né? O Comandante aí na faixa de R$3.000 para você comprar, 3.000 e alguma coisa. Comprando aqui no Brasil, né, vindo de fora comprando no Brasil, já tem alguns lugares que vendem aqui no Brasil, esses aqui também vão estar na faixa de 2.500, alguma coisa assim, são moedores de ponta da EasyPresso, esse já nem produz mais, o K Plus, já foi substituído pelo K Ultra, né, esse aqui ainda tem aí, mas também não é um moedor muito fácil de achar não, né, ele é muito especializado, competidor que ganhou o campeonato de barista em 2023 ou 2024 usou um moedor desse aqui manual, exatamente esse aqui, né. Esse K Ultra, o que substitui também já foi usado por um campeão recente agora, então assim, são moedores de ponta mesmo, são moedores, aí você está do outro lado do espectro, né, dos moedores profissionais, e o Bravito, como eu comentei, é um cidadão brasileiro que faz mesmo, né, queria um moedor para chamar de seu, começou a construir o próprio moedor e ele vende mais ou menos sob demanda, né, você tem que entrar lá na fila, pedir, e aí quando ele produz um lote ele vende, conceituadíssimo no mercado, material robusto, já deu para ver, nunca vi pessoalmente, né? Nunca vi frente a frente, mas dá para os vídeos que eu já assisti, as pessoas comentando, robusto, produz uma bebida muito semelhante à Comandante, ao K Plus, então assim, um ótimo moedor, creio que esteja na faixa aí dos 3.000 também, mas é um moedor de ponta mesmo, né? Se você tem dinheiro para investir, quer investir, acha que esse é um mundo que vale a pena, né? O seu playground aí, mais um moedor que vale a pena do outro lado aqui, né, dos moedores profissionais. Essas são as dicas que eu tenho, né, do que eu já vivi, do que eu experimentei, do que eu já tive comigo aqui. Espero que isso ajude você a fazer a escolha, ou pelo menos começar a pesquisar para fazer a sua escolha, né. Tem outras marcas no mercado, não indico comprar esses de feira, simplesinho, não indico, não conheço, mas assim, sabendo o que é um moedor, o que ele precisa ter de ser um material muito robusto, muito certinho, muito ajustadinho, não sei, não vou falar mal, porque eu nunca mexi com um deles, mas você não vai comprar nada muito mais barato do que R$200, você compra um M3, compra um Tramontina e você vai estar bem servido. Espero que você tenha gostado das dicas, se gostou não deixa de dar o joinha, né? Se inscreve no canal, acompanhe os episódios, né? A gente continuar conversando. E se você tem moedor em casa, comenta qual moedor que você tem, o que ele tem de bom, o que ele tem de que você não gosta muito, o que você esperaria que ele não tem, enfim. Traz aí as suas observações sobre o seu moedor, o que você achou dos moedores que eu indiquei, se você conhece algum, tem interesse. Dá suas impressões sobre moagem de café em casa, é uma coisa muito legal. Eu tenho feito, né, tenho conversado com as pessoas que me procuram, sempre dizendo, é o grande caminho para você fazer cafés especiais de qualidade, é ter um moedor em casa para você moer o seu próprio café na hora de fazer, faz muita diferença, então é um assunto que eu acho bacana. Comenta o que você acha, o que você tem, como é que você faz, enfim.
Traz as suas informações para a gente continuar essa conversa. Se eu tiver a oportunidade de conhecer outros moedores, eu volto a falar desse assunto. Se vocês me trouxerem ideias aí, a gente pode voltar a falar sobre o assunto, porque eu digo, é um ponto muito importante, né? É um dos requisitos do preparo do café que mais faz diferença mesmo, então eu acho muito legal. Espero que você tenha gostado. Próximo episódio eu quero ver se a gente faz uma coar juntos, que tal? Eu estava reparando em minhas anotações, tem tempo que a gente não prepara um método de café juntos aqui, e a coar é um método que eu gosto muito, método brasileiro, também desenvolvido no Brasil, no Nordeste, e assim, eu gosto muito do café que faz a coar, acho muito, muito gostoso mesmo, é muito puxado para acidez, para, né, trazer muito dos sensoriais mais marcantes mesmo, então vamos ver se a gente faz uma coar juntos aqui, vamos falar um pouco da história do método, como é que eu faço, como é que eu né, me aproximo ali e faço uma coar para você, e a gente conversar sobre isso, vocês me contarem se conhecem a coar ou não. Que tal? Topa o convite? Então combinado, eu vou te esperar no próximo episódio. Até lá, um abraço e tchau, tchau.